O sentido da vida, portanto, é buscar se iludir cada vez menos com a vida. Roma, como a gente sabe, foi talvez o maior império que já existiu até hoje na história, e no que se refere à cultura e à religião, Roma assimilou em grande parte aquilo que Roma encontrou na Grécia, né? É conhecida as famosas traduções dos deuses romanos que representariam equivalentes aos gregos, e na filosofia, como não podia deixar de ser, Roma, muito perto da Grécia, acabou assimilando muito a filosofia grega. Existem aí, então, dois grupos importantes na filosofia grega, os estoicos e os epicuristas, que Roma vai receber e vai, no caso dos estoicos, inclusive, se caracterizar por ser o grande clímax da filosofia estoica, né? E também tem a recepção do epicurismo em Roma por um poeta, filósofo muito famoso chamado Lucrécio, que também vai ser um marco importante na história do epicurismo. No caso do estoicismo, nós temos dois nomes assim bastante marcantes, que é o Sêneca e o Marco Aurélio, e um tanto mais eclético, que é o Cícero. A filosofia estoica, que nasce na Grécia pela mão de Zenão, e a gente sabe que stoia em grego antigo significa pórtico, ou seja, supõe-se pela lenda de que o Zenão pregava então no pórtico de Atenas, stoia, daí o nome estoicismo. A filosofia estoica, ela, que tem o seu expoente então maior em Roma, ela tem alguns conceitos centrais. O primeiro é a ideia de que existe um logos, certo? E esse logos, ele é uma espécie assim, não que seja exatamente um deus, mas ele é um princípio um pouco próximo da ideia do primeiro motor em Aristóteles, ou alguém poderia dizer hoje uma espécie de grande software, uma grande inteligência que organiza o universo e se materializa no que a gente conhece por natureza. Esse logos também, ele não só organiza, digamos assim, as estações do ano, ele também tem aquilo que os estoicos vão chamar de pronoia, que é a ideia de uma providência, muito próxima da ideia de providência divina. Ou seja, a vida se dá a partir de um certo ritmo, e esse ritmo é ditado por esse logos. Então, você, por exemplo, nasce, cresce, reproduz, morre. Portanto, você não deve ser um apegado às coisas. Os estoicos também buscavam aquilo que os gregos chamavam de apatheia, ou ataraxia, ou seja, um certo distanciamento das paixões e dos sentimentos e das tensões e das ilusões do mundo. Sêneca dizia, quando lembro do que falo, invejo os mudos. Quer dizer, menos, né? O estoicismo, se existisse hoje, falaria menos, né? Procura uma vida mais simples, não tenha tantos compromissos, não fique preso no celular o tempo inteiro, né? Não tenha tantas expectativas e inquietações. Por quê? Porque a vida é efêmera. Não é à toa que o estoicismo romano vai definir a filosofia como meditatio mortis, ou seja, a vida é uma meditação sobre a efemeridade da vida, sobre o fim das coisas. Tudo passa, tudo se perde. Portanto, você não deve se apegar excessivamente a bens materiais, você não deve se apegar excessivamente a pessoas para buscar uma certa tranquilidade da alma, que era uma coisa tão importante para os estoicos. Você deve buscar viver segundo o Logos. E o Logos ensina o quê a você? Que tudo passa, menos ele. Já o epicurismo, que é sabidamente uma filosofia materialista, atomista, como se fala em filosofia, né? O Epicuro é um dos maiores atomistas da Grécia. A recepção dela em Roma é dada principalmente por um filósofo poeta que escreveu um poema maravilhoso chamado Da Natureza das Coisas. E nesse poema a intenção dele é justamente dizer que não existe a natureza das coisas no sentido de uma natureza inteligente. Nesse sentido, há um confronto entre a posição epicurista e a posição estoica. Na realidade, apesar desse confronto que existe entre a posição estoica e a posição epicurista, apesar dele, existe uma convergência do ponto de vista ético, como a gente fala, porque tanto os estoicos quanto os epicuristas pregam um certo afastamento do mundo, um combate à ilusão e à frustração. O Lucrécio, no seu poema Da Natureza das Coisas, que vai defender que, na verdade, o fundo da natureza é o acaso, é a contingência, como Epicuro afirmava, ou seja, os átomos funcionam aleatoriamente e num dado momento um deles dá uma volta, como vai se chamar
chamado em latim clinamen, ele dá uma volta, bate nos outros e forma os corpos. Portanto, qual é a natureza das coisas? A natureza das coisas é o acaso, é a contingência. Portanto, não existe nenhum sentido último nas coisas. O sentido da vida, portanto, é buscar se iludir cada vez menos com a vida. Daí a ideia epicurista de que você deve buscar viver a partir de necessidades básicas, distante de grandes construções do que se chamaria hoje grandes projetos de vida, e deve viver naquilo que os epicuristas chamavam jardim do Epicuro. Então, Roma é austera. Roma não tem nada a ver com esses filmes que aparece Calígula transando com todo mundo e matando cristão. Na história de Roma fosse isso, Roma não era o que foi. Roma era uma sociedade austera, extremamente controladora e que encontra, principalmente no estoicismo, a sua grande filosofia. Mas encontra também Lucrécio um olhar sobre as coisas em que diz que, na verdade, tudo é contingência.